O governo ainda tenta aferir o impacto das fraudes do INSS na popularidade, ao mesmo tempo em que trata de se desvincular desse escândalo. Paralelamente, o pedido de CPMI para investigar o caso ganha força no Congresso, inclusive entre aqueles que pertencem à base aliada. Reportagem de Luciana Amaral. Diante da força da oposição para instalar a comissão, governistas já começam a admitir nos bastidores que podem apoiar a iniciativa. E isso desde que a gestão de Jair Bolsonaro também seja investigada. Nesta quinta-feira, Fabiano Contarato foi o primeiro senador do PT a assinar o pedido. A mudança de postura veio no mesmo dia em que o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi ao Senado falar sobre o caso. Volney tentou esfriar os ânimos dos parlamentares e tirar a responsabilidade do governo Lula. Em dado momento, trocou acusações sobre as fraudes com o senador e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Um servidor, em 2020, denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Denúncias de fraude já eram feitas por servidores do INSS desde o governo Michel Temer. Para parte de deputados da base aliada, o governo Lula demorou a colher esses dados e reagir à crise, e agora tenta recuperar o tempo perdido. O Planalto ainda não sabe o tamanho do rombo, nem como e quanto vai ressarcir aos prejudicados. Enquanto isso, numa ação para desgastar o governo nas ruas, vereadores do PL foram orientados a montar gabinetes itinerantes pelo país para ajudar os aposentados vítimas da fraude na Previdência. Há uma avaliação entre governistas de que a crise do INSS é pior do que outras para a popularidade de Lula, porque o cerne da questão é de fácil compreensão, um roubo contra idosos. Muitos dos atingidos pela fraude, aposentados de renda mais baixa, representam uma parte importante do eleitorado do PT. Mexendo em outro ponto sensível para os apoiadores, nesta quinta-feira o governo reduziu de 2 para 1 ano a regra de proteção do Bolsa Família. O mecanismo permite que famílias continuem recebendo uma fração do benefício, mesmo depois de um aumento de renda, desde que em situação de vulnerabilidade. A mudança passa a valer a partir de junho.